gente, mais um vídeo aí, a gente tá para corrigir as questõezinhas, principalmente, né, sendo questõezinhas da OBMAP, Olimpíada Brasileira de Matemática. E nós vamos ver hoje então 3 questõezinhas que vocês tiveram que fazer na aula passada. Questõezinhas que eram bastante complicadas, até algumas delas, e exigiam um pouquinho de atenção. Então nós vamos trabalhar agora com elas, ver esses detalhes aí que é da interpretação delas e principalmente como resolver, né? Que é a parte interessante do processo. Então vou ler primeiro as questões para vocês, para que a gente possa, né, saber exatamente do que a gente está falando. Primeira coisa, 2 trens viajam com velocidade constante. Em comparação com um trem mais rápido, o trem mais lento demora 5 minutos a mais para percorrer 6 km. Olha que interessante, né? E no intervalo de 20 minutos, percorre 4 km a menos. Eu vou abrir para vocês para enxergarem bem aí o que eu estou falando, né? Não se perderem na leitura e a gente poder também separar essa informação. Então, deixa eu abrir aqui, Open with este aqui. A gente abre com esse mesmo. A gente já vê aqui, já escreve aqui também. Tá? Então, 2 trens viajam com essa velocidade. O que a gente vai poder entender para poder montar aqui? Pronto. Então, primeiro, nós temos 2 trens que eles viajam com velocidade constante. O que velocidade constante? Constante é a velocidade não muda. Eles nem aceleram, nem desaceleram. Tá? É sempre a mesma velocidade. E diz o seguinte, em comparação com um trem mais rápido, tá? Então, o trem mais rápido, o trem mais lento demora 5 minutos a mais para percorrer 6 km. E no intervalo de 20 minutos, percorre 4 km a menos. Então, nós temos 2 informações aí bastante interessantes, né, que está separados por esse E, em que a gente vai ter que montar algumas fórmulas, quem sabe, para poder comparar. Então, primeira coisa, vamos dar nome aos bois. Vamos chamar o trem mais rápido de... Bom, o trem mais rápido vai ser o trem R. E o trem mais lento vamos chamar de TL. Ok? Então, TR e TL. Para a gente poder fazer essas comparações. Então, o que a gente vai ter já de início? A gente pode perceber que nós estamos tratando esses dois, né, como 2 coisas diferentes, trem lento e trem rápido. E para a gente poder escrever, certo, a respeito deles, vamos pensar. Nós temos que a fórmula da velocidade, por exemplo, a fórmula da velocidade é dada por distância percorrida dividido pelo tempo, né? Vocês estão aprendendo isso em física. Portanto, se eu estou falando sobre a velocidade do trem mais rápido, tá? Então, TR, certo? Essa é a velocidade do trem mais rápido. Ele percorre 6 km em um certo tempo, tá? Vamos chamar esse tempo aqui, até fazer um Tzinho um pouquinho melhor, fazer esse tipo de T aqui, ó, emendado, para a gente não confundir com o outro T maiúsculo. Então, o TR, ele tem essa velocidade, o rápido, que é 6 km dividido pelo tempo, certo? Porque ele demora, né, o trem mais lento 5 minutos a mais. Então, quer dizer que o trem mais rápido ele percorre em 6 km. Já o trem mais lento, de acordo com a velocidade ali,
que está dizendo, ele demora 5 minutos a mais. Então, como é que a gente pode escrever isso? Então, seria a mesma coisa, só que mais 5 minutos. Minutos é sempre representado por esse tracinho, tá? Só para a gente dizer que está falando de minutos. Ok? O que mais que a gente tem a respeito disso? A gente também sabe que num intervalo de 20 minutos, ele percorre 4 km a menos. Como é que a gente pode dizer isso? Ó, no intervalo do mesmo tempo, então tempo igual, ele percorre 4 km a menos. Então, se a gente separasse pelo tempo isso, nós poderíamos dizer que calma aí. Se nós pegássemos aqui e passássemos esse t de tempo para lá, certo? Nessa mesma ideia da fórmula da velocidade, até vou desenhar aqui a fórmula da velocidade, vou escrever velocidade, seria a variação da posição dividido pela variação do tempo. Então, o que eu tenho a partir disso aqui? Que se eu pego esse tempo e passo para lá, fazendo a operação contrária, que é a multiplicação, nós ficaríamos com isso aqui, né? A velocidade do rápido vezes o tempo. O tempo é quanto agora nesse caso? A gente está falando de 20 minutos, então vezes 20 minutos seria igual ao tempo, né? Na verdade, velocidade primeiro, né? Vezes o tempo, que é 20 minutos, exatamente do lento, né, no caso, mais 4 km. Por que mais 4 km? Porque eu estou falando aqui que ele percorre 4 km a menos o lento. Então, para eu poder dizer que eles são iguais, eu preciso dizer então que ele tem mais 4 km, ok? Então, vamos repetir. Primeira coisa que a gente leu. Em comparação com o trem mais rápido, o trem mais lento demora 5 minutos. Então, eu escrevo a fórmula da velocidade, tá? Aí a gente tem que ter um conhecimento da fórmula da velocidade para saber que a velocidade aqui vai ser igual a distância que ele percorre dividido pelo tempo, ok? Então, essa informação ela é importante para resolução, mas como vocês já estão vendo isso em física, a princípio, né? Por isso que eu já coloquei para vocês. Não é nada muito fora do comum, até porque a OBMAP, essa aqui é uma questão, acho que do nível 2, que é uma questão de 8º e 9º ano. Nada muito fora do contexto. Eu só não vou ter certeza se é. Mas se for de nível 3 também dá para vocês fazerem. E daí o que a gente tem a partir disso, né? Se ele é mais lento, a partir da fórmula da velocidade, eu digo que 6 km ele demora para percorrer, dividido por um certo tempo. Esse tempo eu não sei. A mesma coisa eu faço para o outro, só que o outro leva 5 minutos a mais, então eu escrevo 5 minutos a mais. Logo, a gente chega daí para outra informação. E no intervalo de 20 minutos, então, 20 minutos é o tempo, ele percorre 4 km a menos. Daí o que eu fiz? Eu pensei, bom, se o tempo aqui, ele está falando que é o mesmo, então a gente pode multiplicar pelo tempo, né, fazendo a operação aqui, né, que a gente montou antes, que eu passo para lá o tempo para poder exatamente fazer a operação de vezes e deixar a posição igual. Por que eu vou deixar a posição igual? Essa posição, porque é 4 km a menos. Então eu vou igualar ali, vou colocar um sinal de igual, para poder dizer que ele tem 4 a mais. Então,
Poderia ter montado de outras formas, e existem até outras resoluções, se vocês procurem na internet, de várias formas diferentes disso aqui para escrever, até porque equações pode ser escrito de várias formas diferentes. O que importa é que tivesse a nossa velocidade do rápido, velocidade do lento. Por quê? Quando eu for fazer isso, relacionando essas velocidades, o que vai acontecer? Eu posso pegar esse aqui e substituir. Fazendo essas substituições, agora, ó, eu vou ficar com o quê? Vou até trocar de cor para a gente poder separar bem essas informações. Eu vou ter 6t vezes 20 igual, aqui a gente substitui, daí vai ficar 6t mais 5, que multiplica 20, mais 4, certo? Então, o que vai ficar esse valor? 20 vezes 6 vai dar 120 sobre t, igual, e 20 vezes 6, mesma coisa, 120, só que sobre t mais 5. Nossa, aquele t ficou muito estranho. Não vai ajudar muita coisa. Esse ficou melhor. T mais 5, mais um valor de 4. E aí que vai entrar o que a gente viu na última aula sobre as equações fracionárias. A gente vai ter que dar uma cuidada nesse tipo de situação, certo? Então, para poder fazer um MMC de tudo isso aqui, a gente pega o número 1 que está aqui embaixo e faz. Calma aí, deixa eu dar uma arrastadinha aqui para o lado, certo? Só para a gente poder fazer bonitinho. Fazer aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o valor de t e o valor de t mais 5. A gente vai escrever os dois, certo? Então, vai ficar o valor de t vezes o valor de t mais 5. Ali embaixo, né? Como se fosse o nosso MMC. Aí vai fazer o processo de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando for dividir, é como se eu ignorasse esse daqui e sobra quem? Este. Então, este aqui vai multiplicar o 120. Então, vamos voltar, tá? Multiplicando ali o 120. Então, vai ficar 120 vezes o t, é bom colocar parênteses, o t mais 5, igual a... Daí a gente agora vai pegar este aqui. Este aqui vai dividir por aquilo lá, como se cancelasse com esse. Então, a gente ignora e vai sobrar quem? Sobra o t. Então, a gente pega esse t e multiplica pelo 120. Então, t vezes 120 é 120t. Por fim, a gente tem ali o valor de 1. Quando a gente for dividir aqui e multiplicar pelo de cima, divisão por 1 vai ser sempre ele mesmo, vezes o valor de 4, vai ser isso aqui, tudo vezes 4. Ok? Só faltou um espacinho ali, então eu vou copiar isso aqui num outro, porque ele não consigo escrever aqui fora. Deixa eu escrever aqui do lado, no que eu já tinha separado antes. Este aqui, ó. Certo. Então vamos lá. Só um segundo aqui. Deixa eu abrir. Pronto. Então a gente tinha lá 120t vezes t mais 5 igual a 120t, daí sim, 120t, e daí eu ia ficar justamente, lembrando que tudo isso aqui está sobre
o t vezes t mais 5. E daí dividia pelo 1 e multiplicava pelo 4. Então ficaria 4 vezes t vezes o t mais 5. Certo? Feito o MMC sempre de toda a fração, a gente pode cancelar o denominador e só se preocupa agora com a parte de cima, fazendo letras para um lado, números para o outro, né? Multiplicando ali os parentes, etc. Todo esse processo de equações, certo? Então, vamos fazer o chuveirinho primeiro. 120 vezes t, 120t. 120 vezes 5 vai dar 600. Igual 120t, a gente pode só copiar. Uma coisa, eu tenho 120t exatamente igual ao 120t, eles vão se anular, mas a gente faz isso depois. Lembrando, sempre que eu tenho duas coisas iguais, uma do lado esquerdo, outra do lado direito da igualdade, a gente pode cancelar elas, certo? Mas tem que ser exatamente iguais. A gente vem para frente. Vamos fazer o chuveirinho aqui também, certo? Então, 4t vezes t vai dar 4t ao quadrado. Ó, ao quadrado, como a gente trabalha em equação de segundo grau. E 4t vezes 5 vai dar 20t. 4 vezes 5, né? E o t é ele normal. Daí a gente vamos passar esses dois aqui, o 600 para lá e o 120t também para lá. Ficaríamos assim, com 0 igual a menos 120t menos 600, que passa os dois fazendo mais, passa fazendo menos, daí mais 120t mais 4t ao quadrado e finaliza com 20t. Esse daí vai cancelar com esse, porque vai dar 0, 120 menos 120. E a gente fica com o resultado, se eu colocar isso aqui em ordem de graus, né? 4t ao quadrado primeiro, maior grau primeiro, depois vem o 20t. E por fim a gente termina com menos 600. Poderíamos simplificar isso aqui dividindo tudo por 4, mas não vou chegar a fazer, até porque a gente pode fazer com esses valores, não tem tanta dificuldade. Então nós temos aqui o nosso valor de A, B e C, lembrando que o A está sempre junto, sempre falo isso, vou repetir, está sempre junto do número que tá da letra que está ao quadrado. O B está sempre junto da letra que está elevado a 1 e o C é sempre o número que está sozinho, certo? Então, A, B e C, a partir disso nós podemos fazer a nossa querida e amada fórmula de Bhaskara para poder encontrar o resultado. Então, vamos lá. X não, né? T. T será igual a menos B, então, menos o valor de 20, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então seria 20 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 4 também, vezes o valor de c, que seria menos 600. Feito isso, a gente passa o traço aqui, que divide tudo por 2a. 2 vezes 4, então. Então, nosso t será igual a menos, troca o sinal, então vai ficar menos 20, mais ou menos, raiz de 20 ao quadrado é 400. Daí, menos com mais, aqui do 4, vai dar menos, com menos do 600 vai dar mais. E 4 vezes 4 seria 16, mas não vou fazer vezes agora o 4, vou fazer vezes os 600 primeiro. Então, 4 vezes 600 daria 2.400. 2.400 vezes 4, daí sim agora a gente multiplica, porque ficaria mais fácil para nós calcularmos. 2.400 vezes 4 daria um valor de
9.600. E daí, com esse valor de 9.600, a gente sabe que embaixo é 8, eu poderia somar, né? 400 mais 9.600 daria um valor de exatamente 10.000, que nós temos uma raiz quadrada para isso. Então, nós teríamos um valor de t igual a menos 20, mais ou menos, raiz quadrada de 10.000, portanto, é o valor de 100. É só a gente contar o número de zeros e dividir por 2. Seria 4, divide por 2, então é 100. Opa, ficou meio torto. E tudo isso aqui dividido por 8. Daí a gente vai ter o t' e o t duas linhas. Só para variar. Se eu devo 20, mas pago 100, ainda me sobra um valor de 80. 80 dividido por 8 dá um valor de 10. Então nós temos um tempo de 10 minutos ali. Agora vamos falar sobre o menos. Então, se eu devo 20, mas devo 100, então eu estou devendo ainda um total de 120. Esse 120 dividido por 8 vai dar exatamente menos 15. Só tem um problema. Tempo negativo não vai nos ajudar com o problema. Então a nossa resposta vai ser o valor de 10. Certo? Vai ser esse valor de 10. Vamos ver se faz sentido. Nós temos lá nas alternativas. Aqui. Não, esse aqui era do 8º ano. Nope. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui também era do 8º ano. Gostaria de abril do 9º. Tá aqui esse. Então, nós tínhamos ali. Opa, calma aí. Deixa eu arrastar para o lado. Nós temos então um valor de tempo de 10. Quer dizer então que esse 10 é o tempo que leva para percorrer, né, o valor ali de 6 quilômetros. Vai percorrer 6 quilômetros. Só que a pergunta é, qual que é a velocidade, portanto? E ele quer saber a velocidade em quilômetros por hora. Como é que a gente faz a velocidade de quilômetros por hora? Bom, primeira coisa, vamos substituir, né? Então, se eu quero saber a velocidade do trem mais rápido, eu quero saber TR. Então, TR é igual a 6 dividido por 10. Então, são 6 quilômetros dividido por 10 minutos. Só que ele quer quilômetros por hora. Então, eu vou precisar transformar esses 10 minutos em hora. Como é que a gente transforma 10 minutos em hora? Regrinha de 3. Tá? Então, a regra de 3 diz que... Deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó, que a gente utiliza aqui esse local. A regra de 3 diz que se eu tenho uma hora, que equivale a 60 minutos, certo? Então, 60 minutos, eu posso dizer que 10 minutos equivale a x horas, certo? Então, 10 minutos. Então, eu faço esse vezes esse, aquele vezes aquele. Seria, então, x igual a 10 dividido por 60. Se eu cortar 0 com 0, é 1/6. Então, seria mais ou menos o seguinte. 6 dividido por 1/6. Né? Porque seria 6 dividido por 10 minutos. Então, é 6... 1/6 nosso valor em minutos. Então, esse 6 aqui
divisão de frações, multiplica em x. Faz esse vezes esse, daria 6 vezes 6, 36. E 1 vezes 1 daria 1. Então, 36 km por hora é a velocidade do trem mais rápido. Certo? Então, essa seria a nossa primeira questão. Beleza? Ela é um pouquinho grande, um pouquinho demorado, sim, quando a gente vai explicando, mas aos poucos a gente vai compreendendo a interpretação e ela fica mais rápida, certo? Então, nós teremos ainda mais 2 vídeos, então eu volto no próximo vídeo, beleza?